estamos aqui com o André Ranieri, cara que eu sou grande fã. Obrigado que isso. primeiramente por ter... O prazer é meu. Então, você se formou em 2010, né? Na Mackenzie de Jornalismo. Eu queria saber se, mano, você acha que tem alguma diferença para um profissional que tenta se inserir no mercado naquela época e agora? Bom, eu me formei bem numa época em que o diploma não era mais necessário, né? Eu estava no meio da faculdade quando a obrigatoriedade do diploma caiu. Só que é engraçado, porque antigamente, quando era necessário o diploma, muita gente, aqui na Jovem Pan, eu trabalho na Jovem Pan, muita gente que começava como office boy ou em outras funções conseguiam se transformar em jornalista. E agora que não existe essa necessidade do diploma, é muito difícil isso acontecer. Então, indiretamente tem a necessidade. Quando você vai fazer uma seleção por um cargo de, sei lá, produtor de esporte, que seja, você vai entrevistar quem? Você vai sair na rua perguntando se você tem interesse de ser... Não, você vai pegar e vai ver currículo de jornalista, quem é formado em jornalismo, e aí que você vai escolher. Então, dificilmente hoje em dia alguém que não é jornalista consegue ingressar na área, né? A não ser que ele seja um economista consagrado. Precisa de um comentarista aqui de economia. Aí você consegue pegar um economista e transformar ele num jornalista, entre aspas, mas caso contrário é muito difícil. Mas assim, esses pseudo-jornalistas, assim, esse pessoal que não tem a faculdade, por exemplo, um jogador consagrado que vem comentar sobre futebol, você acha que ele atrapalha um pouco esse... Não, eu acho assim, tem espaço para todo mundo. E são perfis diferentes. Dentro do próprio jornalismo, os perfis já são diferentes. Então, por exemplo, eu como repórter e eventualmente como comentarista em alguns momentos, em alguns programas, eu não tenho aquele perfil mais de polêmica, e tem outros jornalistas que gostam mais da polêmica, tem outros que são mais analíticos. Então tem espaço para todo mundo, assim como tem espaço também para o comentarista ex-jogador de futebol. A gente trabalha com o Vampeta. E a leitura de jogo do Vampeta é diferenciada. Ele viveu coisas que a gente não viveu, ele enxerga coisas que a gente não consegue enxergar pelo fato dele, em determinada época, estar inserido muito profundamente no futebol, né? Então eu acho que assim, é válido. Você tem um comentarista que é ex-jogador, um comentarista que não que é jornalista pura e simplesmente, mas que estuda o esporte. Então eu particularmente não vejo problema não. Deixa eu te perguntar, e por que você escolheu jornalismo? Então, na verdade, eu era torcedor, né? Eu ia muito em estádio de futebol, e aí um tio meu, ele até comentou um dia, a gente viu os repórteres, ele falou assim, eu já tive o sonho de ser repórter, de cobrir futebol e tal. E aí naquele momento abriu pra mim, falei, mas é legal mesmo, né? Quem sabe um dia eu não consiga fazer isso? E aí eu fiquei muito em dúvida entre educação física e jornalismo. Por quê? Desde criança eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei muito de arte marcial, fiz judô, comecei com 6 anos a fazer judô, aí com 13 anos eu comecei a fazer jiu-jitsu, jogava bola, então eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei. E então eu fiquei na dúvida, mas na hora H eu decidi ir para o jornalismo. Mas por isso, paixão pelo futebol, né? Não só pelo esporte, mas principalmente pelo futebol. E o sonho eu sonhava em fazer exatamente o que eu faço. Isso é engraçado, né? Porque eu queria ser repórter de campo de rádio, que eu achava muito legal. Repórter de campo de rádio e assim, com muita sorte, porque são vários fatores envolvidos, né? E eu consegui realizar esse sonho. Então, quando você começou já o curso de jornalismo, você já pensava em jornalismo esportivo? Já. E é engraçado, eu não sei na sala de vocês, né? Mas o professor, ele fez uma pesquisa rápida. Quem sonha em ser jornalista econômico? Aí 2, 3 levantaram a mão. Quem sonha em ser jornalista cultural? Aí 5, 6. Quem sonha em ser jornalista esportivo? Aí mais da metade da sala, né? Então era o meu sonho e de muita gente ali dentro da minha sala, né? Do ciclo de jornalistas que eu estava começando a conviver, de futuros jornalistas no caso. Então, desde o início era meu objetivo. No meio da faculdade eu até pensei em outras possibilidades, com a parte econômica, de repente, mas no fundo falo mais alto a paixão pelo futebol. Na nossa sala também é igualzinho. Deixa eu te perguntar também, você trabalha na rádio, né, que é um meio antigo de comunicação, mas você também é muito ativo no Twitter. Por exemplo, eu te acompanho muito pelo Twitter, também leio lá o que você fala no blog lá da UOL. Então eu queria saber assim, se a internet te ajuda muito como jornalista, se ela atrapalha de alguma forma.
Não, ela é sensacional, porque antigamente o jornalista ele era muito ligado ao veículo que ele trabalhava. Só que as profissões elas foram evoluindo, né? Hoje em dia, e antigamente também era comum, todo mundo aqui tem um parente que começou numa empresa, alguém começou e terminou na empresa, ficou 30 anos, né? Era mais comum isso. Hoje em dia não, hoje em dia principalmente na comunicação, 5 anos, o cara já muda porque ele quer novos desafios, porque o fluxo é maior, né? O ciclo dura menos dentro de uma empresa de comunicação de modo geral. Claro que a gente tem ainda grandes exemplos que estão há 30 anos na Jovem Pan, o Nilson César, Vanderlei Nogueira, Flávio Prato, são caras que estão há muito tempo, mas a tendência é que isso cada vez diminua mais. Então, as redes sociais elas dão a oportunidade para o jornalista, principalmente para o comunicador, de criar um público independentemente do lugar que ele trabalhe. Então, se um dia eu não quero mais trabalhar com rádio, vou trabalhar com YouTube, vou criar um canal no YouTube, aquele público que me acompanha nas redes sociais e que é engajado, vai continuar acompanhando o meu trabalho. Ou se um dia simplesmente eu falar assim, não quero mais jornalismo, vou fazer gastronomia. Se eu quiser continuar falando de esporte, de futebol, boa parte dessa galera que me segue, no Twitter principalmente, ela vai continuar acompanhando, entendeu? Então isso que é legal, você segue tendo o seu vínculo com a empresa, mas ao mesmo tempo você consegue trabalhar um público que é totalmente diferente. Algumas pessoas em estádio, principalmente, tem muito corintiano, como eu cubro o Corinthians, né? Então os corintianos eles costumam reconhecer mais do que os outros clubes. Então tem muita gente no estádio que diz assim, eu acompanho você pela Jovem Pan, eu acompanho você pelo Twitter, ou até o Podcast Mão, que é um projeto do Marco Belo da Transamérica, eu acompanho você pelo Podcast Mão. Então a comunicação está muito em cima disso, né? Tem pessoas que nunca me ouviram no rádio, mas sabem do meu trabalho por causa do Twitter. Tem pessoas que só me escutam no rádio e nem sabem que eu tenho trabalho no Twitter. Então ele é complementar e particularmente eu acho que para o jornalista isso é ótimo. E você no Twitter já tem o quê? 25 mil seguidores? Sim, por aí. Você já é um cara respeitado nesse meio assim, né? E eu queria saber se demorou muito para você conseguir chegar onde você está hoje e se foi um caminho muito difícil. No sentido de engajamento nas redes sociais? Não, no geral. Ou no geral. Então, na verdade, a Jovem Pan é um canhão, né? Então, naturalmente, ela te dá uma visibilidade muito grande. Eu faço reportagem há 3 anos e quando eu tive a oportunidade, de fato, eu caí de cabeça. Assim, sempre, tudo que eu fiz na Jovem Pan desde que eu entrei, e isso com uma dica até para vocês, nunca faça só o que as pessoas te pedem. Sempre tente fazer algo diferente. Eu entrei aqui como produtor, por quê? A história é até curiosa, se quiser depois eu conto, foi através do Flávio Prado que eu entrei na Jovem Pan. Mas quando eu entrei mesmo, de fato, fui contratado pela Jovem Pan, eu entrei para ser produtor do PIC da Pan. Então, basicamente, o meu trabalho era produzir e coordenar um programa de esportes da rádio. Só que aí, o meu chefe, que é o Vanderlei Nogueira, que também é um repórter monstruoso, né, um dos principais repórteres aí da história recente do rádio, eu ficava assim, Vanderlei, posso gravar um boletim da Portuguesa? Aí ele, tá, vai, grava. E eu ia lá e gravava a Portuguesa, ia ficar sem boletim. Aí eu falava, vou gravar, né? Aí, naquela época ainda existia a Portuguesa, porque acabaram com a Portuguesa. E sempre tinha algum noticiário de Portuguesa. Ô Vanderlei, consegui uma entrevista aqui com fulano, Thiago Camilo, posso fazer? Pode, vai lá, faz. Vanderlei, o Júlio César foi apresentado lá no time, na MLS, nos Estados Unidos, goleiro na época. Esse foi, acho que a primeira matériazinha que eu fiz aqui. Eu falei, posso pegar umas sonoras, fazer uma tradução, fazer um boletinzinho? Tá bom, pode. E nisso você vai meio que empurrando e o seu espaço começa a aparecer, entendeu? Então, eu sempre trabalhei muito em cima disso, de tentar fazer mais do que era para eu fazer. E foi assim que eu fui ganhando a oportunidade. Aí passou mais ou menos de um ano, eu já comecei a fazer o plantão esportivo, que é falar no ar de uma jornada esportiva, que é uma responsabilidade enorme. O plantão, para quem não está acostumado a ouvir rádio, é o cara que informa dos outros jogos. Então, teu jogo comando. Vamos dar um exemplo, semifinal de Campeonato Paulista, se fosse no mesmo horário, para o pessoal entender. O jogo comando. Corinthians e Santos. Esse é o jogo comando, geralmente é o oposto da televisão. Né? Porque até para você pegar a audiência de quem não tem condição de ir no estádio e quer acompanhar o jogo também. Então, como o jogo é na arena, vai ser Corinthians e Santos jogo comando. Aí tem o oposto, que é outro jogo que a gente fica informando.
Então o jogo entre São Paulo e Palmeiras faz de conta que é o oposto. E aí ficam informando. E tem o plantão esportivo, que se tiver outros jogos rolando no mesmo horário, ele fica informando. Então, por exemplo, tem final da Taça Guanabara. E eu começava a fazer isso. Eu era o cara que virava, tinha um sinalzinho lá que o plantão chamando. Aí o narrador, Nilson César. Ah, tem gol, Ranieri? Eu falo, Nilson César, no Maracanã o Flamengo abre o placar contra o Fluminense. Gabigol, agora Flamengo 1, Fluminense 0, final do Campeonato Carioca. Entendeu? Aí era isso, meu trabalho era isso, só que era dificílimo, porque você está falando no ar, você está falando com um monte de gente, você está nervoso. E aí depois de mais ou menos um ano eu comecei a fazer reportagem, que era o meu grande sonho. Aí passou um tempo, eu virei setorista do Corinthians e esse foi o processo. Aí você começa a ganhar notoriedade. Se você dá as caras, você vai no CT, você pergunta, você tem que perguntar, que nem era a minha primeira coletiva lá com o Tite. Eu tava morrendo de medo, mas pergunta, porque sua voz começa a aparecer, tem a Fox, ESPN, tem Rádio Bandeirantes, tá todo mundo lá. Se você fala, todo mundo vai ouvir sua voz, então você tem que dar as caras. Basicamente, para você começar a aparecer, você não pode ter medo. E no espaço que você tiver, você tem que tentar marcar presença. Então é mais ou menos por aí. Foi um processo que durou agora 3 anos, para eu chegar no nível que eu tô as pessoas me conhecem no meio, me conhecem, e já os ouvintes e tal, demorou mais ou menos uns 3 anos. E eu queria saber como funciona o seu trabalho como setorista, se puder explicar para quem não conhece muito bem, não sabe. Então, eu acompanho o Corinthians, né? Então eu tenho que abastecer a programação da Jovem Pan com boletins do Corinthians. Eu vou no CT, não vou todo dia, até porque eu gosto de fazer muito matéria especial e demanda muito tempo, e às vezes eu vou no CT, eu perco tempo, não tem coletiva no Corinthians, eu perco tempo para ir lá no CT, para o treino só com as reservas, que nem pós-jogo é só reserva e não tem coletiva, então para mim não compensa, eu prefiro ficar na rádio e fazer uma matéria especial, pegar arquivo, cortar sonoras, roteirizar, gravar off, depois sonorizar, eu gosto muito, é quase um mini documentário, dá muito trabalho. Uma matéria de 10 minutos que você coloca no ar, especial, você gasta 8 horas às vezes para fazer, somando o tempo que você gastou, né, durante a semana. Então, mas assim, eu vou no clube, principalmente quando eu tenho entrevista exclusiva, eu tento marcar uma entrevista exclusiva por semana, vou lá no CT, acompanho o treinamento. É bom que a gente tem que estar ligado também como que está o Fabrício Oia, que nunca joga, mas como que ele está no treino, muitas vezes perguntam aí, ouvinte, e aí o Fabrício Oia está treinando bem? Então a gente tem que ter uma noção. E é isso, nos jogos, sempre estou escalado nos jogos do Corinthians, eventualmente faço também outras partidas. Por exemplo, na semifinal do Paulista, que está acontecendo agora, que vai acontecer no final de semana, eu estou no jogo do Corinthians domingo, mas estou também na reportagem do jogo de sábado. O Tebas, que é o setorista do Palmeiras, vai fazer o Palmeiras, e eu vou fazer o São Paulo, que é o outro lado, né, do clássico. Então é isso, basicamente o meu trabalho é esse. Eu vou no CT, eu vou nos treinos, eu tenho que fazer entrevista exclusiva, eu tenho que abastecer a programação com boletins e fazer matérias especiais. Você também fala muito sobre futebol, e eu queria saber, desde garoto você fala sobre futebol com seus amigos assim, e muda muito você falar de futebol para um grupo de amigos, ali numa mesa da escola, do bar, e para milhares de pessoas assim, é muito diferente? E qual é melhor, você acha? É muito diferente, né? Até porque antes de entrar na rádio eu era só torcedor, né? Então é aquele papo mais de torcedor e tal. Hoje em dia até muda o jeito que você fala futebol fora do ar, né? Porque você está tão acostumado a falar do futebol de uma maneira analítica que não é a mesma coisa você conversar com os amigos, assim. Então é até raro eu falar muito de futebol, né? Porque muda muito sua visão em relação a isso. Até o jeito de torcer. Claro que o meu time de infância, eventualmente, num estádio de futebol, a circunstância, um gol decisivo, você sente alguma coisa diferente. Mas de um modo geral, você trata com mais frieza, né? Você trata com mais frieza. Agora, mudou bastante. A forma que eu falo de futebol e que eu enxergo o futebol, tanto na rádio quanto fora, mudou bastante em relação à época que eu era só torcedor. Também era isso que eu queria te perguntar também. Agora é seu trabalho, futebol. Então, ainda dá um friozinho na barriga quando você vai no estádio? Ou tem algum jogador, que você vive entrevistando jogadores ali, principalmente do Corinthians, ainda tem algum jogador assim que é mais importante, que dá um friozinho na barriga de uma entrevista ou de algum jogo? Cara, eu cubro o Corinthians, eu era corintiano, eu sou corintiano, né? Mas assim, mudou muito, é muito difícil, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo de um jogo que de fato você sente um negócio diferente, assim, parece que aquele seu lado torcedor,
ele fala mais alto um pouco. Na partida entre São Paulo e Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado, que o Rodriguinho faz aquele gol no último segundo, e foi até engraçado porque eu estava indo na direção ali da saída dos jogadores e o Corinthians estava sendo eliminado. Eu falei, difícil, né? Era o último lance ali. Aí do meu lado me cutuca um cara, o torcedor, ele fala assim, fica olhando, vai sair gol agora. E na hora que eu viro o rosto, eu olho pra ele assim, na hora que eu viro o rosto, cruzamento do Cleison, se eu não me engano, o Rodriguinho de cabeça. Aí na hora eu arrepiei, acho que pela situação, e aí eu virei pra ele e falei, porra, velho. Aí ele falou assim, eu te falei. Então naquele momento, ainda é um negócio que assim se arrepia, mas de um modo geral até o Corinthians campeão brasileiro contra o Fluminense de 2017. Pra mim foi muito mais natural, assim, naquele jogo, apesar que teve uma festa legal também, quando já estava ganho, a torcida ligou o sinalizador, ficou tudo esfumaçado, foi bonito. O jogo parou, né? O jogo parou, foi bonito também, mas é bem difícil, assim, que eu me lembro mais recente, ou talvez o gol do Pedrinho contra o Cruzeiro que foi anulado, pela forma que foi, pela beleza, por tudo, e acho que eu lembraria desses dois exemplos, o gol do Rodriguinho e o gol do Pedrinho, mas de um modo geral é bem neutro, assim, Corinthians, meu time de infância que eu falei, Corinthians perde, ganha, empata, eu volto pra casa com o mesmo humor, não muda nada pra mim. Então você se assume mesmo que seu time de infância é o Corinthians? Não tem problema nenhum pra você? Cara, eu não saio na rua com uma placa falando sou corintiano, mas já me perguntaram várias vezes no Twitter, já me perguntam bastante, eu falo, sou corintiano, até porque no meu Twitter é engraçado isso, a quantidade de palmeirenses que me seguem é muito grande. Eu fico feliz com isso porque mostra que as análises que eu estou fazendo, elas estão sendo interessantes para mais de um torcedor. O torcedor do Corinthians me respeita, o torcedor do Palmeiras, muita gente me segue, é impressionante, assim, claro que a proporção é de 80% de torcedor do Corinthians, mas tem uns 5% de torcedor do Palmeiras, você fala, como que tem tanto? São Paulino tem crescido bastante também, Santista, então mostra que a análise que eu estou fazendo, o meu objetivo é fazer uma análise do que eu estou vendo. Claro que às vezes nem sempre é simples isso, mas o meu objetivo principal como jornalista é falar e descrever exatamente o que eu estou vendo. E isso está dando certo se tem torcedores de clubes diferentes. Tá lá, setorista do Corinthians, o cara do Palmeiras, do São Paulo, do Santos me segue, tá mostrando que eu estou fazendo um trabalho até certo ponto, estou atingindo o meu objetivo. Você também fala de jogo das outras equipes, né? Você falou da formação do Pato ontem. Falo, eu gosto de futebol, né? Mais do que, por exemplo, eu muitas vezes que eu tenho que assistir todos os jogos do Corinthians, porque eu sou setorista do Corinthians, mesmo que eu não tiver escalado, que eu tiver de férias, tiver alguma coisa, geralmente eu pego férias, o Corinthians está de férias também. Mas se eu tiver que escolher, hoje em dia, por exemplo, no ano passado, eu gostaria de assistir muito mais jogo do Grêmio do que do Corinthians, né, pelo futebol. Esse ano o São Paulo está muito legal de assistir, o Fernando Diniz está interessante também, então eu gosto de futebol, mais do que qualquer coisa eu gosto de futebol. O futebol internacional acompanho muito também, assisto, sempre que eu tenho a chance eu assisto. Então, eu gosto de falar mais do que falar de Corinthians, eu gosto de falar de futebol. Agora também sobre o Twitter, esses tempos atrás teve uma polêmica lá tinha uns influencers corintianos também, enchendo o seu saco lá. E porque você fala muito sobre política no seu Twitter. Pra você, política e futebol se misturam e você acha justo falar, você não se incomoda com a parte negativa que isso pode trazer pra você e que parte negativa é essa? Te incomoda? Então, na verdade, futebol, esporte e política tem tudo a ver, isso é histórico, né? No Corinthians, antes de longe, teve a democracia, você lembra Zenon, Sócrates, Casagrande, eles representaram muito. Então, para mim, tem tudo a ver, antes de tudo. Segundo, eu perco sim engajamento. Eu perco engajamento falando de política, eu perco seguidores falando de política. Só que para mim é algo necessário como jornalista. Primeiro que eu não falo essencialmente de política, até porque você nunca vai encontrar nada eu apoiando vote em fulano, vote em Beltrano, faça isso, faça aquilo. Não é a minha questão é muito mais social. Para mim, no meu caso, né, que eu apanhei muito e tal, foram alguns comentários em relação a atitudes que eu não concordo, que nem na minha cabeça você falar que não existiu ditadura é um desrespeito. Você vira para na Alemanha, você vai preso, é crime se você falar que não existiu nazismo.
entendeu? Então, a minha luta é muito mais social, por igualdade, por respeito. Pura e simplesmente isso. Só que a gente está num momento tão polarizado que se você não apoia o atual presidente, no caso, você necessariamente é esquerdista, é esquerdopata, é não sei o quê. Então a minha briga é essa. Só que assim, eu acho que como cidadão eu tenho o dever, e como jornalista, cidadão e jornalista, eu tenho o dever de me manifestar. Então, mesmo perdendo engajamento, perdendo seguidores e muitas vezes sofrendo graves críticas, pesadas críticas, xingamentos, isso aí nem se fala, eu acho que é importante. Eu nunca vou deixar de me posicionar em relação a assuntos que eu considero que são importantes para a sociedade. Eu concordo totalmente com você. Eu queria saber qual que é a melhor parte da nossa profissão, do jornalismo, qual você acha que é a melhor parte? No meu caso, né, como repórter de campo, a melhor parte é estar ali atrás do gol. Eu lembro que o meu primeiro jogo foi na Copa São Paulo de 2017. Eu fazendo meta ao lado do Quartarolo, que é um repórter, assim, é a minha maior referência. O Quartarolo, o Espíncolo é monstruoso, eu trabalho com ele, tenho o prazer de trabalhar com um cara monstruoso do meu lado, o Márcio Espíncolo. O Vanderlei também foi gênio no que ele fez. Mas o Quartarolo para mim o Luiz Carlos Quartarolo é o cara que eu sempre me espelhei. E o meu primeiro jogo foi com ele. Então eu lembro que assim, na Arena Corinthians, semifinal de Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017, Corinthians e Cruzeiro, o Corinthians acho que venceu por 1-0, não lembro. 2-0, né? E aí, uma coisa que nunca vai sair da minha cabeça eu estava na zona mista e eu fui andando e de repente eu saí e começo a ver o gramado, assim. Aí parece filme, os jogadores batendo bola, a torcida cantando, assim, uma coisa mais linda que eu já vi, né? Então a minha primeira entrada no gramado com a visão do repórter indo para trás do gol, assim, acho que foi o momento mais marcante mesmo. E o que eu mais gosto é isso, é fazer meta, é ficar atrás do gol e ver tudo de pertinho, é simplesmente sensacional. E a pior? A pior coisa, eu acho que, eu sei o que é. A pior coisa é o seguinte, e vocês vão ver isso quando vocês começarem a trabalhar no meio. O jornalismo, ele exige demais profissionalmente, então você, principalmente o esportivo, o futebol, porque sábado e domingo são dias importantíssimos para o futebol. Então você muitas vezes não está presente no aniversário do seu avô, na festa da sua irmã, você perde muito eventos familiares, ou você perde também muito contato com seus amigos. É uma profissão que exige demais do profissional. Então é uma coisa que eu sinto falta, estar mais presente em eventos familiares e junto dos meus amigos. E eu queria saber também qual a importância do jornalismo e do esporte na sua vida, assim. Cara, o esporte total, né? Eu, como eu te falei, desde os 6 anos eu pratico esporte, eu fazia judô, entrei no judô muito novo, eu andava de bicicleta. Então, por exemplo, quando eu estava no colegial, eu só andava de bike. Então, eu morava em São Judas e ia de bike até Santa Cruz, para a escola. Aí tinha aula, pegava lá a bike, descia ali a Santa Cruz, onde eu treinava na Escola Paulista de Medicina. Aí eu treinava jiu-jitsu, aí eu almoçava, voltava, dormia no tatame às vezes, acordava, treinava de novo, porque você é moleque, era diversão para mim, eu estava no colegial, então eu só queria saber de me divertir. E aí era o dia inteiro, eu sempre gostei. Aí depois ia jogar bola também. Então, para mim o esporte assim, é fundamental, sempre foi na minha vida, até que de uns tempos para cá, pela profissão, pela correria, eu diminui muito o meu ritmo, né, de prática esportiva, mas assim, acho que é fundamental para qualquer pessoa, tanto para moldar o caráter dela, como também para a questão de saúde. E a outra parte era o quê? A importância do jornalismo. Do jornalismo. E cara, o jornalismo é tudo, né? No jornalismo, porque assim, quando a gente começa numa profissão, a gente nunca sabe se a gente vai conseguir de fato ser razoavelmente bom naquilo, se a gente vai conseguir entregar algo, né? E eu lembro que eu trabalhei com clipping no começo, meu primeiro estágio. Eu não sei se clipping você fica, eu tinha que ficar pegando matéria, era copia e cola, assim, era um trabalho, copia título, não sei o que, era bem mecânico, assim. E aí depois eu fui por uma editora do ramo farmacêutico, como estagiário, fui efetivado lá, e depois fui para uma assessoria de imprensa antes de trabalhar aqui na PAN.
E aí foi a primeira vez que eu me senti útil, assim, porque o meu chefe gostava muito de mim e ele elogiava, ele gostava do meu trabalho. Eu pensava assim, pô, mas de fato eu estou conseguindo fazer um trabalho honesto, assim, aqui, né? Eu estou conseguindo valorizar o pagamento que está sendo feito no fim do mês. Então o jornalismo ele foi muito importante nesse sentido, de você se sentir útil, que no começo da profissão, né, acho que vocês talvez passem por isso, de até vocês embalarem, vocês vão ficar meio na dúvida, assim. E aí quando vocês perceberem que vocês estão fazendo a diferença, vocês estão fazendo um bom trabalho, aí vocês vão falar, pô, que legal, eu sou útil, né? Eu sou importante. E isso não quer dizer ser famoso, ser consagrado, isso quer dizer você sentir que você está fazendo alguma coisa bem feita. E esse negócio de jornalista achar que é famoso, que isso tem direto, isso é ilusão. Jornalista não é celebridade, entendeu? Jornalista, para mim, o que eu faço na rádio aqui, eu levo da mesma forma que eu fazia na assessoria. E eu não tinha nenhum tipo de visibilidade, assim, o público, ninguém me conhecia. E quando eu parar isso aqui, o Flávio Prado uma vez disse pra mim, porque eu entrei na Jovem Pan através dele porque eu fiz parte do mundo da bola. Ele falou assim, André, eu saio da Gazeta, eu saio da Pan, passo um mês, eu vou andar na rua que ninguém vai lembrar que eu existi. Claro que ele ele exagerou, mas é mais ou menos por aí. Então isso aqui é uma ilusão. O jornalista que acha que ele quer ser famoso, ele está na profissão errada. Porque ele tem que fazer o trabalho dele bem feito. O seu trabalho é muito bem feito, é muito bom. E falando nisso, tipo, você já é um jornalista muito bom, você já tem um público engajado que te segue, e você tem objetivos futuros além disso? Tenho. Eu tenho muita vontade de migrar virar professor um dia, né, para a parte acadêmica. É um desejo antigaço meu. Eu acho que eu tenho já uma bagagem, algo para passar para as pessoas. Essa experiência que eu tive no rádio, querendo ou não, a gente aprende muita coisa, né? E o rádio ele é fantástico por causa disso, porque ele trabalha demais o seu improviso. Então você vai pegando detalhes, você vai algumas coisas que são miúdas assim, mas que tem um valor imenso, que depois que você aprende, você fala, pô, isso aqui se eu falar para alguém vai ser bom para ele, né? Então eu acho que eu vou ter uma experiência razoável daqui a alguns anos e eu vou tentar migrar para a parte acadêmica, né? Eu vou tentar fazer isso. Eu tenho também projeto eu tenho vontade de ter um canal no YouTube e falar sobre futebol das antigas, assim. Eu acho bem legal. Vamos ver se um dia isso... São dois projetos que eu penso daqui pra frente, mas eu acho que naturalmente eu não sei quanto tempo eu vou continuar fazendo meta, que é a reportagem de campo, né? Eu acho que tem um prazo de validade, então daqui a 10 anos, talvez um pouco menos, eu já vou começar a migrar para a parte acadêmica e talvez para um trabalho mais, como eu posso dizer, um trabalho mais meu, assim. Talvez não vinculado a uma empresa, mas como hobby. Não é nem para eu revolucionar o YouTube, não. É um negócio que eu acredito, que eu tenho vontade, que talvez um dia eu consiga colocar em prática. Você não tem vontade nenhuma de ir para a TV um dia? Eu talvez eu até toparia, mas eu gosto muito do rádio, né? Eu acho mais legal o rádio que a TV. Então, talvez, por isso que eu penso no YouTube, porque tem a questão da imagem. Apesar que a Jovem Pan está fazendo um projeto aí diferente, que logo mais vai ser totalmente multiplataforma, vai ter um canal com imagem em streaming durante 24 horas por dia, tanto para esporte quanto para jornalismo. E eu acho que eu vou evoluir muito na questão da imagem. Já tem, né? Os programas, o Esporte em Discussão com imagem, então você já tem que falar olhando para a câmera, você já vai pegando. O improviso no rádio você ganha, não tem jeito, você ganha. Não existe você no rádio não ter improviso, principalmente no esporte. No jornalismo até dá tempo às vezes de você escrever e tal, no esporte não existe, você não lê, não adianta. Você tem que falar da sua cabeça. Então talvez eu vá para a TV, mas eu gosto muito do rádio. Assim, eu acho que existe uma grande possibilidade de eu ficar no rádio por muito tempo e talvez fazer essa migração para o YouTube da vida, para o streaming, a não ser que eu vire um comentarista mais para frente. Se eu tiver essa capacidade, não é fácil deixar de ser um repórter e virar comentarista, são técnicas completamente diferentes, abordagens completamente diferentes. Na televisão eu acho que eu iria mais amadurecido para ser, se pintasse a oportunidade, um comentarista. Para ser repórter em TV, eu não sei se eu tenho essa pretensão, acho que não. André, não quero mais tomar do seu tempo, muito obrigado pela entrevista. Nada, que isso, pô, prazerzaço. Foi demais, ajudou muita gente. Eu sou muito seu fã e
Não, só tenho a te agradecer por ter respondido as mensagens do Twitter, por ter recebido a gente aqui. Obrigado mesmo, tá bom? Pô, eu que agradeço a oportunidade. Até outro dia eu estava do outro lado e quando as pessoas me atendiam eu ficava muito feliz. Então eu faço sempre com o maior prazer e dou atenção para todo mundo. Assim. Estudante quer trocar ideia comigo, falar de profissão, falar de futebol ou de qualquer outra coisa tem prioridade. Sempre espero que sempre seja assim. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu torço para não mudar, né? Ter a mesma postura sempre, mas o ser humano é um ser meio complicado. Então, enquanto eu tiver essa mentalidade, eu vou ficar feliz demais e o prazer, repito, foi todo meu. Te desejo todo o sucesso do mundo, que as suas metas, YouTube, TV, que seja, se realizem e muito obrigado mesmo. Valeu, tamo junto. Valeu. Obrigado.